Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje vamos falar sobre saúde emocional com a psicanalista Edna Esmeraldino, que está aqui conosco. Obrigado pela presença, Edna. Eu que agradeço, Jorge. Boa noite. Bom, antes de começar a falar um pouco mais a fundo, sobre a importância da gente ter uma atenção especial também com a saúde emocional, eu gostaria que você falasse um pouco que você teve uma experiência em outubro, que é viver a disputa de uma eleição. Você tentou uma vaga na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Como é que foi essa experiência, Edna? Olha, é uma experiência bem diferente, Jorge. Eu não tenho tradição política, nunca tive uma ambição política, digamos assim, né? E recebi o convite por representar também a saúde emocional e algumas entidades sociais, né? Eu achei que seria interessante. A gente sempre fala que nós queremos renovar a política, que a gente quer pessoas honestas e sérias, e eu pensei, se a gente não se colocar à disposição, a gente vai continuar reclamando. Então não adianta só reclamar, você tem que reclamar, mas também se colocar à disposição. E foi o que eu fiz. Mas acredito que as pessoas talvez não se identificaram com o que eu represento, que é saúde emocional. Essa foi minha principal bandeira, né? E também a atenção aos idosos e aos deficientes. Acredito que a maioria das pessoas acharam que talvez houvessem coisas mais urgentes ao ponto de vista delas, e tá tudo certo, né? A gente vive numa democracia e devemos respeitar. Mas conhecer a política de um jeito diferente, eu já circulo nesse meio há bastante tempo, vou te dizer que foi bem decepcionante, uma experiência a qual eu não pretendo repetir. Na campanha você vai a fundo desse assunto. Porque aí você conhece o outro lado, né? O lado dos bastidores, que é bem diferente do que a gente imagina. Saísse frustrada com tudo isso? Nesse aspecto, sim, total. O que mais te decepcionou, Edna? A falta de apoio por ser mulher, né? As mulheres não têm noção do poder que tem, Jorge. Nós somos 52% dos eleitores, ou seja, as mulheres que tanto reclamam de não ter representatividade, que não existem políticas públicas para as mulheres, mas esse poder está nas mãos das mulheres. 53%, na verdade, dos eleitores são mulheres, e mulher não vota em mulher, a começar por isso, né? Os próprios partidos, eles têm uma cota para colocar, e eu até fui colocada por conta disso, para cumprir essa cota, mas você é colocada lá apenas para cumprir cota, você não tem um papel de destaque, a mulher não é ouvida, infelizmente. Então continua, né? A gente passa ainda por um longo período que eu acredito que as pessoas precisam se conscientizar. Mas principalmente as próprias mulheres, porque são quem votam, né? Aí tem aquela coisa da influência do marido, das outras pessoas, mas lá na cabine tá só a mulher, né? Ela pode votar do jeito que ela achar que é o ideal. E isso ainda não acontece, né? Bom, uma disputa como essa, passar por momentos assim, exige um ponto de equilíbrio emocional. Com certeza, muito. É um bom teste, né? Com certeza, eu falei isso para minha família, né? Eu falei, foi um teste também para mim, até para perceber isso, se você realmente tem esse equilíbrio emocional, né? Que é totalmente necessário, primeiro para lidar com essas questões, né? De falcatruas, esse mundo mais negro, digamos, e também você gerir uma equipe, trabalhar com pessoas voluntárias, pessoas que vão estar juntos a você 3 meses só, né, que é o período ali de campanha. Então realmente foi um desafio, mas foi bem interessante nesse quesito, e rico, né, pra gente até se autoavaliar também. É verdade. Bom, as pessoas já estão se preocupando mais com a sua saúde emocional, ou ainda só dão valor quando isso causa algum impacto na vida delas? Elas, na verdade, estão na segunda opção, Jorge. Quando bate na sua casa, na sua porta, aí as pessoas estão olhando, né, para esse lado, mas ainda olham como saúde, não estão olhando ainda como um problema público. E, na verdade, a OMS declarou agora, faz 1 mês e meio, mais ou menos, que até 2030, o principal motivo de afastamento do trabalho será a depressão.
né? Mundial, isso é um dado mundial. O Brasil ele é campeão em ansiedade e vice em depressão. A gente só perde para os Estados Unidos em depressão. E olha o nosso tamanho perto de países aí do primeiro mundo, é inconcebível, né? Então esse é um sinal de que nós estamos doentes emocionalmente, nós não sabemos lidar com as emoções, e desse número, Jorge, 80% são mulheres e adolescentes. Então a mulherada aí precisa olhar para isso, cuidar das emoções, e isso é um problema de saúde pública, né? Nós aqui no nosso município, nós temos uma fila de 4.000 pessoas aguardando para atendimento psicológico, né? Então a demanda está muito maior e a gente não tem como suprir isso, né? E hoje uma consulta com um psicólogo é complicado, até pelos planos de saúde você também aguarda bastante tempo. Então é uma epidemia mundial e a saúde, né, não controlada, a saúde emocional, ela vai afetar também outras áreas da saúde, né? Então a gente precisa ter políticas públicas que olhem para isso e não precisa também esperar a saúde pública, né, Jorge? Hoje a gente tem como cuidar da saúde emocional de maneira gratuita. Hoje tem live, tem podcast, tem tanta coisa na internet gratuito, que a pessoa pode buscar o autoconhecimento e procurar se conhecer, se avaliar e melhorar isso. Dá para fazer, né? Agora, Edna, tem alguma explicação para o aumento de doenças emocionais? Bom, a tecnologia é uma delas, né? Um dos reflexos da tecnologia. Há alguns anos atrás, Jorge, a gente mandava uma carta, né? E ficava meses esperando a resposta. Hoje você manda um WhatsApp, se a pessoa visualizar e não te responder, o coração já começa a acelerar porque não respondeu, o que aconteceu, né? Então essa velocidade tecnológica trouxe também essa ansiedade excessiva para nós, né? E aí a gente precisa passar por um equilíbrio em todas as coisas, né, Jorge? Então precisa ter consciência, a gente precisa lidar melhor com isso, aprender, né, a controlar um pouquinho e ter um certo distanciamento saudável, né, da tecnologia. E como a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode treinar isso ou se preparar para isso? Primeiro, gerando consciência, né? A gente precisa se autoavaliar. Tem pessoas que trabalham com o celular, eu sou uma delas, né? Meu celular acaba sendo meu escritório, então você tá ali o tempo todo, mas tem que ter alguns momentos onde você vai literalmente desligar do celular e fazer uma higiene mental, né? Tem um exercício tão simples, Jorge, que as pessoas não fazem mais e inclusive quando a gente está em ataque de pânico, por exemplo, a gente utiliza para controlar, que é o respirar. As pessoas não respiram mais. Se você observar, quando você estiver numa roda de conversa, faça esse exercício. Olha para as pessoas, como elas estão respirando. Você vai perceber que as pessoas estão assim, ó. A respiração encurtada, isso é um sinal da ansiedade. Se você olhar a carótida da pessoa, tu vê isso aqui, ó, pulando. Isso demonstra o nível de pensamento acelerado que ela tem. Então, uma coisa simples, a cada 1 hora, por exemplo, você pode colocar ali no teu celular e não precisa tirar nem 1 minuto. É dar 3 respiradas, segura, conta até 10 e solta pela boca de maneira bem longa. Só isso já vai diminuir teus batimentos cardíacos, diminui o ritmo dos pensamentos e dá uma equilibrada. O nosso cérebro ele precisa oxigenar para que a gente tenha esse autocontrole, né? Esse equilíbrio. A gente não faz isso nenhuma vez ao longo do dia. Estamos processando tudo rápido demais, na velocidade da informação. Há uns 2 anos atrás, nós tínhamos uma lentidão maior para abrir um site. Hoje, quando você pega no celular, isso é dado estatístico, se demora 4 segundos para abrir uma página, a pessoa desiste e vai para outra página buscar a informação que ela quer. Ou seja, 4 segundos se tornou lento. Uma coisa impaciente. Exatamente. E nós não fomos programados para isso, né? Nós somos programados de uma maneira um pouco mais lenta. Tá. Então o equilíbrio ainda é necessário, né? Nós dessa geração um pouco mais avançada temos até uma certa dificuldade porque essa tecnologia avançou muito e nós éramos muito lentos vindo nós somos analógicos, do passado, né? Nós somos da geração analógica. Mas conseguimos nos adaptar, graças a Deus, apesar de todos esses reflexos. Agora, essa geração que está surgindo agora, que já nasce com o celular na mão, a tendência é de serem mais ansiosos ainda?
Não, na verdade, Jorge, eles já nascem ambientados com essa tecnologia, então o reflexo deles é um pouco diferente. Mas o que afeta eles é a maneira que eles são educados emocionalmente. Ou seja, pais ansiosos estão educando e criando filhos ansiosos. Né? Então não tem muito a ver com a exposição ou não à tecnologia, porque eles já estão ambientados. As crianças de hoje em dia, os bebês, observa para você ver, eles já estão lá com o dedinho, já sabem passar, já sabem entrar. Eu tenho uma afilhada, eu fico chocada com a agilidade que ela tem no mundo tecnológico, né? E isso para eles é natural, para nós não era, para eles é. E isso não influencia as emoções. O que influencia as emoções é a maneira que o pai e a mãe, ou quem está criando essa criança, reage às emoções. Isso sim cria o código emocional deles. O ambiente calmo e alegre é de um jeito, Exatamente. Um ambiente de mais cobrança, é um adulto isso, de outro exatamente. jeito. Então assim é a maneira reativa dos pais, como o pai e a mãe reagem aos problemas, que esse bebê, essa criança vai reagir também aos problemas. E a gente, às vezes, quando está criando os filhos, não se toca Não, nisso. a gente não tem. Hoje não nós percebe, temos essa né? informação de maneira mais ampla, até por conta da internet, Sim. esse é o lado bom, mas o tempo que eu fui mãe, não se falava disso. A gente tinha a impressão de que se o bebê estivesse dormindo e a gente estivesse aqui discutindo, a criança não ia ter a menor percepção disso. E hoje a gente sabe que tem, absorve e vai refletir isso na vida dela, né? Como é que eu sei que o meu lado emocional está com um problema? A gente dá algum sinal para nós mesmos e a gente não nota? Olha, a gente sabe, mas a gente não presta atenção, Jorge. Então, como você vai prestar atenção? Quando algo está fugindo ao teu controle. Ah, você não consegue mais se controlar, você explode, você é reativo em excesso, não consegue controlar. Aí realmente a gente precisa de ajuda, né? Porque tem controle. Todas as nossas emoções são controláveis, né? Nós somos seres humanos adaptáveis e moldáveis. Difícil é a gente admitir, né? Na verdade é difícil a gente perceber, né? Hoje em dia a gente é muito individualista em algumas coisas, então eu quero que o mundo se adapte à minha vontade, ceda aos meus desejos e eu não quero me adaptar a ninguém. O mundo é obrigado a reagir a mim. Né? E isso não é saudável. A gente vive ainda em sociedade. Para vivermos em sociedade é necessário essa adaptação e esse equilíbrio, né? A gente precisa ceder um pouco, cada um. Não existe como um relacionamento, quer seja ele íntimo ou em sociedade, sem flexibilidade. É impossível. Né? E o que eu devo fazer quando eu vejo que as minhas emoções estão saindo do meu controle? Eu já não controlo mais. Buscar ajuda. Buscar ajuda, apoio psicológico, né? A gente precisa passar pelo autoconhecimento, saber aonde foi que a gente perdeu o controle, por quê e como reverter esse quadro. São formas simples de se trabalhar, mas passa pela autoconsciência e é necessário essa ajuda terapêutica, né? Edna Esmeraldino, muito obrigado pela participação. Obrigada pelo espaço, Jorge, que as pessoas tenham um pouquinho mais de olhar, né, para a saúde emocional, porque está afetando em excesso a nossa geração. Obrigado, uma ótima semana. Eu que agradeço.